Olá e bem-vindos a mais um vídeo da nossa formação em Internet das Coisas. No vídeo de hoje vamos pensar um bocadinho algumas ideias que podem ser utilizadas para a implementação da estação meteorológica em contexto escolar. Mas antes disso vamos ter que pensar no seguinte: idealmente a nossa estação deverá estar montada num espaço exterior, ou seja, na rua. Mas não quer isto dizer que também não possa estar montada dentro de uma sala de aula. Mas no caso dela estar montada na rua, temos que ter em linha de conta algumas coisas. A primeira é que ela deverá ser estanque à prova d'água, porque, como é evidente, não pode entrar água para dentro da parte toda eletrónica. Eletrónica e água são duas coisas que não combinam. Deverá também permitir alguma refrigeração, ou seja, a caixa tem que ser estanque, mas tem que permitir que haja alguma circulação de ar, pois senão a eletrónica gera calor durante o funcionamento e o excesso de calor depois pode danificar o equipamento. É evidente que também não deverá estar exposta diretamente ao sol, pois a luz solar vai produzir muito calor e isso afeta a eletrónica. E, como é evidente, tem que estar alimentada com algum tipo de energia. Pelo menos o mínimo que se considera fiável é 24 horas por dia. Não faz sentido ter uma estação que ora liga, ora desliga. Não faz muito sentido, não é? E como é evidente também, tem que estar perto de um ponto Wi-Fi, porque vai ter que fazer as suas comunicações com as plataformas via Wi-Fi. Portanto, o tal recipiente, a tal caixa, deverá estar localizada e ter isto em linha de conta. Mas isto levanta outro problema. Temos que pensar também que os sensores que vão estar na caixa também não podem estar enfiados à toa lá dentro. Eles têm de alguma forma que conseguir obter os valores do ambiente exterior, mas ao mesmo tempo não podem ser danificados. Portanto, temos de pensar numa forma de os sensores não apanharem água diretamente. Têm que receber luz, nomeadamente o BH750, que é o sensor de luz solar, tem que apanhar luz. Não podem estar em ambientes completamente estanques, é o caso do sensor de pressão. Se ele estiver num ambiente completamente estanque, não há variações de pressão e ele não vai conseguir medir variações. O valor é sempre o mesmo. E temos que ter em linha de conta que eles também vão variar. Os sensores avariam, às vezes ao fim de alguns anos, mas eventualmente eles avariam, mas tendo em conta o preço de alguns destes sensores, não há problema. No caso de um avariar, substituímos por outro. Vamos ver agora alguns exemplos de alguns recipientes ou algumas caixas que podem ser utilizados. Vamos ver alguns exemplos meus, outros de outras pessoas. Não quero dizer com estes exemplos aqui que isto é a forma ideal de fazer, não é? Nem quero condicionar os formandos a fazer exatamente igual. Nós gostamos de ver outras ideias. Muitas vezes estas coisas também são feitas com muito pouco tempo e em cima do joelho, e se calhar com um bocadinho mais de tempo as coisas podiam ser feitas melhor, mas vamos ver aqui alguns exemplos. Uma das primeiras estações meteorológicas que eu fiz foi dentro de uma coisa destas. Sim, isto é uma lanterna do IKEA, aquelas lanternas bonitas que nós colocamos uma velinha na janela, no Natal ou assim. Isto é uma coisa dessas e tem lá a eletrónica toda montada dentro. Está na janela da minha escola já há 2 ou 3 anos e tem estado a funcionar bem. Só houve um sensor que já foi entretanto substituído. Reparem que ela está num sítio onde não apanha chuva, está ali junto àquela janela que está protegida, não apanha chuva e o sol também não bate, a água não entra lá dentro. E alguns destes buraquinhos aqui servem para refrigerar um bocadinho, porque senão o calor gerado pela eletrónica pode ser excessivo. Mas pronto, tem funcionado bem e isto é uma forma de fazer a coisa. Outra forma de fazer a coisa é a estação que eu tenho aqui em casa e que está a funcionar para aí há uns 2 anos, mais ou menos, e que é numa caixa destas de derivação elétrica. Sim, e aquelas coisas azuis são cápsulas da Nespresso, está certo? Qual é a ideia? A eletrónica está toda montada e estas cápsulazinhas aqui mesmo por detrás têm os sensores. Portanto, significa que os sensores estão mais ou menos ali em contacto com o ambiente exterior, estando dentro da caixa. Esta janela aqui, onde está colocado o sensor de luz, ele está lá dentro, mas isto tem aqui uma película transparente
para impedir que ele seja molhado. Portanto, tem uma película transparente que permite entrar a luz para o sensor e, portanto, está o problema resolvido. E, portanto, isto é outra forma de fazer a coisa. Reparem que ainda há aqui espaço para meter mais sensores, não é? E agora há aqui alguns exemplos interessantes que eu recolhi na internet. Este senhor fez aqui uma estação meteorológica IoT que é ao mesmo tempo um alimentador de pássaros, e para além dos sensores que nós usamos, o dele tem ainda um que mede quantas vezes é que os passarinhos vão lá comer, e tem outro que detecta as vibrações, portanto quando o passarinho aterra isto abana para um lado e para o outro, e portanto ele consegue saber isso também. Temos aqui um exemplo de uma estação que tem um painelzinho solar, portanto consegue gerar alguma energia para trabalhar carregando assim uma bateria. Está feita em PLA, que é aquele material utilizado nas impressoras 3D. Eu não recomendo utilizar isto para sítios com muito sol. O PLA com sol acaba por ficar danificado e pode começar mesmo a deformar com excesso de temperatura. Mas é uma forma interessante. Esta caixinha tem um aspecto interessante. Os sensores estão lá dentro, reparem, a água não entra e tem estas grelhas aqui de refrigeração, muito bem pensado. Temos aqui um exemplo também semelhante a este, mas de maiores dimensões, tudo feito em madeira. Portanto, a eletrónica está toda lá dentro e os sensores estão aqui por trás destas janelinhas. Portanto, isto reparem que é um sítio com neve. Não sei se isto funciona muito bem, mas a ideia parece-me interessante. E temos aqui uma estação meteorológica também feita com peças impressas em 3D e com umas ESPs e umas coisas. Reparem que a maior parte dos sensores vão estar alojados dentro deste recipiente aqui, que tem assim a forma de um género de um FOL. Portanto, também permite muitas trocas de temperatura e ao mesmo tempo refrigera tudo, e portanto também é uma ideia interessante. Por acaso nunca experimentei, mas é um recipiente com uma forma interessante. Agora, se vocês querem fazer uma estação que nunca avaria e que seja mesmo muito low cost, eu posso recomendar esta estação aqui, que é utilizada em muitos pubs ingleses e que é a pedra que adivinha o tempo. Reparem, isto é realmente uma ideia fenomenal. Portanto, isto é uma pedra que está pendurada por um cordel ou por um arame numa parede, e depois tem aqui as condições e a previsão de tempo. Portanto, se a pedra está molhada, está a chover. Se a pedra está seca, não está a chover. Se a pedra faz sombra, é porque está sol. Se está branca no lado de cima, está a chover. Se ninguém consegue ver a pedra, está no voeiro. Se a pedra abana para um lado e para o outro, bom, deve estar vento. Se a pedra anda aos saltos para cima e para baixo, terremoto. E finalmente, se a pedra desapareceu, foi porque passou um tornado. Eu realmente adoro esta estação. Acho que é fantástica. Não avaria. Não tem custo, só tem aquele problemazinho de não ser IoT. Mas tudo bem, se quiserem construir uma na vossa escola, também o podem fazer. Tenham cuidado de colocar a pedra em sítios que os alunos não apanhem, né? Isso pode ser considerado um projétil. Passando à frente, agora para algumas ideias para implementar em contexto escolar. Algumas delas já foram referidas aqui no vídeo anterior, mas podemos utilizar a nossa estação para fazer muitas coisas em disciplinas, por exemplo, no contexto de trabalho de projeto. Ou então, por exemplo, a nível do ensino básico, agora fala-se muito da STAC, pode-se utilizar isto. E podemos introduzir conceitos como média, moda, frequência, desvios à média, desvio padrão. E, portanto, a ideia é meter a estação a trabalhar durante muito tempo, os alunos vão monitorizando os valores, a ver o que é que se passa e tentar tirar ilações dos dados que estão a receber, não é? E tentar fazer previsões, por exemplo, a partir da variação da pressão e da temperatura. Será que vai chover hoje, ou daqui a bocado, ou amanhã, quando passam essas tais depressões aí com nomes de pessoas, nomeadamente quase sempre meninas, né? Ou Dora, não sei o quê. Tentar visualizar o gráfico da depressão e ver quando começou e quando acabou, esse tipo de coisa. Tentar ver, por exemplo, qual é o maior dia do ano, a que horas ocorre o meio-dia solar. São tudo ideias interessantes para fazer a longo prazo com os alunos e que não requerem muito tempo. Basta a estação estar a trabalhar muito tempo, não é? Durante um largo período de meses,
e depois consegue-se exportar os dados, por exemplo, para Excel e tentar analisar alguma coisa deste género, não é? A que horas se põe o sol ao longo do ano? Por exemplo, agora o sol está-se todos os dias a pôr um bocadinho mais cedo até ao dia 21 de dezembro. A partir daí os dias vão começar a aumentar. É uma coisa interessante a ver com os alunos. E podemos também fazer outro tipo de coisas. Por exemplo, dentro da sala de aula, fazer uma estação interna dentro da nossa sala de aula, tentar estabelecer se existe alguma relação entre o grau de agitação dos alunos e a temperatura. É uma ideia interessante. Quando está mais calor, parece que os alunos andam mais agitados, não é? Podemos utilizar também um device deste género numa pequena estufa, um projeto de estufa, existe muito nas escolas, e tentar monitorizar alguns parâmetros, por exemplo, a umidade do solo, será que aquilo já precisa de ser regado? Já vi uma estufa interessante, por exemplo, mandava mensagens para o Twitter quando a terra estava demasiado seca, é uma ideia interessante. Por exemplo, utilizar o sensor de partículas e fazer um estudo sobre a qualidade do ar na escola, por exemplo, aquelas escolas que são com muitos corredores, muito espaço fechado, onde os alunos andam em monte. Será que a qualidade do ar é boa? Será que o ar piora ou melhora em determinadas horas do dia? É uma ideia interessante também para fazer com os alunos. Por exemplo, também colocar um device com um sensor de partículas numa vedação da escola, obviamente protegido para não ser roubado ou furtado, mas junto a uma estrada, por exemplo, há escolas que estão junto a estradas, tentar monitorizar a qualidade do ar. Será que há muito monóxido e dióxido de carbono ali? E será que esses valores aumentam a determinadas horas do dia? São tudo ideias interessantes para explorar com os alunos. Também podemos colocar um device na cozinha, por exemplo, criar um alarme de gás, ou detectar só uma fuga de gás. Portanto, como estão a ver, isto não são coisas muito complicadas, são tudo projetos muito simples de fazer em contexto escolar, desde que o device esteja construído, mais um sensor, menos um sensor, já se consegue ver como é que conseguimos enviar os dados para as plataformas, já vimos como é que podemos fazer notificações, já vimos também como é que podemos exportar os dados, por exemplo, ao Excel e fazer um tratamento posterior. E, portanto, isto são ideias interessantes para fazer com os alunos em contexto escolar, para de alguma forma envolver os alunos neste tipo de aprendizagem, seja numa disciplina ou mesmo num clube robótico. Espero que tenham gostado do vídeo e até à próxima.